Por favor, Verinha. Boa noite a todos, que ainda não falei. A leitura nossa de ambientação é a 178, pelo Espírito de Joana de Anja, psicografada por Divaldo Franco. Ó, quer ter. Controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta. Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. A pessoa ansiosa requer mais atenção que nem sempre se lhe pode dispensar. Está sempre queixosa e acarreta problemas para as demais. Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se em situações indesejáveis para arrepender-se depois. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando deseja esforçar-te para viver em paz e confiança em Deus. Parece que esses dias a Joana de Ângelo tem puxado muito a nossa orelhinha, né? Com tantas mensagens, cobrando mesmo, né? Várias coisas que às vezes nós nem nos damos conta. E a questão da ansiedade eu vejo que é um grande problema, ou situação difícil da atualidade. E nós temos que fazer um exercício para controlar, para melhorar, para que a gente possa viver melhor, né? E buscar sempre calma nas horas de maior desespero, de maior sofrimento, de maior aflição. Então, ela vem nos dar esse alento. Ok, obrigado, Verinha. Eu percebo, né, que quando ela fala aqui, né, que essas pessoas ansiosas, né, vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se a situações indesejáveis para arrepender-se depois. Né? Muitas das vezes nós, né, como diz o Bezerra, né, nós somos fontes criadoras, né, usinas geradoras de saúde e doença, de equilíbrio e harmonia. Então, nós podemos, sim, criar situações que não existem, mas serão fonte da nossa desarmonia, né? Com certeza. Pode acontecer perfeitamente, até que a gente se convença, né, e trabalhe essa questão da ansiedade, para que ela não nos domine, né, e consigamos, viver de forma mais equilibrada. Isso é uma grande verdade. Bom, vamos então à nossa prece, por favor, Renato. Mestre Jesus, mais uma vez aqui, uma sala de estudos para buscarmos um pouquinho mais de conhecimento e que possamos cada vez mais aplicar isso nas nossas vidas com os nossos próximos, né? Principalmente a caridade, e que possamos também, nessa noite, termos a sua bênção e a sua presença nessa sala. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, Valdemir, está aí a manobra com vocês. Vamos nós. Antes de entrar no Evangelho, só um pouquinho aqui da ansiedade da Joana. É claro que a Joana não falou isso para a gente, né? Nós não estamos mais ansiosos. Isso já passou há muito tempo. Ela está lembrando do tempo que ela foi Joana de Cusa. E que Jesus disse: não vos ansieis pelo dia de amanhã, pelo que hás de vestir ou de comer. Quando ele diz lá que os pássaros não semeiam, não colhem, os lírios não fiam, mas Deus abençoa, alimenta os pássaros e nem Salomão se vestiu tão bem. Hoje, felizmente, superamos essa ansiedade, já não nos atinge mais. Então, fiquemos tranquilos em relação a isso, porque todos estamos vivendo no presente, numa boa, sem dificuldades. Diga, Carmen, eu ia te chamar no final, mas pode ser no início. Pode falar. Tá bom, obrigado. Eu acho que tem a ver até com essa mensagem, a ansiedade. Eu vou resumir. São 4 meses que eu estou em casa cuidando do meu esposo, que teve AVC. Eu trabalho numa casa espírita há mais ou menos 25 anos, 30 anos, então eu venho esse tempo todo
nesse movimento. E a partir desse momento, de novembro para cá, eu não consegui mais ir à casa espírita, eu estou distanciada, eu não estou inserida em nenhum trabalho, eu estou inserida aqui no grupo, sempre acompanhando os estudos. E, nesse momento, eu estou em dúvida, né? Eu estou preocupada, me cobrando, ou achando, não sei o que eu faço, arrumar um tempo para estar na casa. Eu gostaria muito de uma orientação para mim ficar em paz, né? Porque eu não sei se isso pode estar me prejudicando até meu equilíbrio, porque é um momento muito difícil. Eu preciso cuidar dele como um bebê. Então, eu queria essa orientação de vocês, meus irmãos, para essa angústia que eu estou passando. Carmen, deixa eu entender. Quem está te cobrando? Eu mesma, Ah, assim, há 4 meses que eu não vou mais à casa espírita. São 4 meses que eu não consigo isso ir eu já lá, entendi. né? Eu estou só em casa. Parte do Entendi. meu esposo adoeceu em novembro. Então, Carmen, olha só. Preocupada com Eu- as minhas responsabilidades mediúnicas. Não, mas olha aqui. Você, primeiramente, tem um compromisso com essa pessoa que está contigo. Os espíritos estão sabendo. Você não está em casa vendo novela, você não está em casa tricotando, você está prestando auxílio a esse companheiro que hoje necessita. Então, a sua questão mediúnica não está sendo comprometida em absolutamente nada. Estaria se você estivesse fugindo do compromisso. Aí você poderia, né, Uhum, sofrer algum tipo de cobrança. Mesmo assim, a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Mas, no seu caso, uhum, você está prestando um concurso fraternal a esse companheiro. sim, Olha de entendi. novo o caso da Joana de Ângeles quando Joana de Cusa. Ela queria abandonar a Uhum, família. Jesus, não, vai lá e me vive lá. É o que você está fazendo. entendi. Você está vivendo os postulados que você abraça aí, né, prestando todo o socorro, todo o carinho, toda a atenção, treinando a sua Sim, paciência, desenvolvendo a indulgência. sim, sim, Então, é um laboratório muito rico na sua vida e, quiçá, não está dentro dos planos de vocês dois. Dele, sim, enquanto resgate, e seu, enquanto compromisso de companheira, de prova, né? Junto com ele. Então, na minha percepção, não há prejuízo nenhum. Tá? ai, que Mediunidade graça, não é mediunidade, não é o fim para as nossas vidas, e sim meio, meio. Nem mesmo Chico, nem mesmo sim, Divaldo tem a mediunidade como objetivo final. Não é. É meio. O objetivo final é nos tornarmos pessoas melhores, fazermos o bem e vivermos dentro desse postulado. Ok? Minha ai, que percepção é bom, essa. sim, muito obrigada, muito obrigada. A minha também. Assina embaixo. Muito obrigada, meus irmãos. Fiquei mais tranquila, bem, bem melhor. Que bom. Então, Valdenir, está contigo. Vamos ao nosso evangelho. Podemos começar? Carlos, nós vamos recomeçar o capítulo 28. Nós começamos semana passada, mas lemos um parágrafo só, discutimos só o primeiro parágrafo, então vamos recomeçar no capítulo 28. E lembrando que é o último capítulo do Evangelho, e é um capítulo onde Kardec nos dá modelos de preces, né? Os espíritos sempre nos dizem que as preces devem ser sentidas e não apenas lidas. Lidas, ela vira palavra, sem força, sem sentimento. Mas o que Kardec nos coloca aqui são modelos, são exemplos para que tenhamos ideia de como fazer uma prece para o sofredor, como fazer uma prece
no caso de dúvida, como fazer uma prece de agradecimento. Kardec coloca alguns modelos, mas não é para seguirmos rigorosamente esse modelo, ou pelo menos esse padrão que ele colocou aqui. É só um modelo para a gente entender o valor e como fazer uma prece. Tudo bem? Vamos lá, Carlão. Boa noite, meus irmãos. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Preâmbulo. 1. Os espíritos são ditos sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Pois é, isso que nós paramos aqui na semana passada e ficamos nesse parágrafo. Mas vale voltar, né? A forma nada vale. O pensamento é tudo. Então, a forma que Kardec colocou aqui, e ele colocou aqui algumas formas, só para nos orientar, não é para seguirmos literalmente o que ele está falando. Até porque se seguirmos e não tivermos o sentimento, o pensamento voltado para aquelas palavras, elas não têm nenhum sentido. E a palavra precisa ser a veste do pensamento. Então, eu preciso falar o que eu estou pensando, principalmente numa prece. E aí, o segundo, o Kardec já começa o segundo parágrafo explicando exatamente isso. Vamos lá, Carlos. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Perfeito. Então, os espíritos não recomendam de maneira absoluta. A única prece que nós temos ensinada por Jesus é o Pai Nosso. Mas Jesus não disse que foi a única. Foi a única que ele ensinou, que ele ditou, porque os discípulos, os apóstolos, pediram a ele. Então, ele citou lá o Pai Nosso, a oração dominical, como nós chamamos, para orientar os discípulos como eles poderiam orar. Mas, de novo, utilizando as palavras, utilizando o sentimento. Eu posso substituir todas as palavras do Pai Nosso ou posso tirar todas as palavras. Desde que eu pense, Deus lê o meu pensamento, com toda certeza. A coletânea, a coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras, e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das formas nenhuma diferença deve criar entre os que neles creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quanto sinceras. Deus as aceita todas quando sinceras. E lembramos, as preces não se perdem. Me lembro aqui, eu já citei aqui no nosso grupo, mas me permita lembrar, um livro chamado Entre a Terra e o Céu, do André Luiz e do Chico Xavier. Onde uma menina, uma adolescente, faz uma prece pedindo à mãe desencarnada que ajudasse a madrasta que estava doente. Só que o problema todo era que a madrasta era que era obsessora e estava causando a dificuldade. A madrasta não, desculpa. A mãe dela era a obsessora e estava causando a dificuldade para a madrasta. Mas essa prece não se perdeu. Apesar da mãe não poder ajudar, ou não querer, não ter condições de ajudar, a prece não se perdeu. Ela vai ser recebida por espíritos bons. No caso dessa prece, foi o Clarencio,
o ministro do nosso lar, que recebeu a prece, e vem, a partir daí, cria uma equipe para tratar do caso, e eles levam 2 anos para tratar da situação da mãe obsessora e da madrasta doente, do menino que desencarnou, do Julinho, que era o filho era o irmão dessa adolescente, que desencarnou, por negligência, me permita aqui, com todo respeito à nossa irmã, por negligência da madrasta. Ela desejou, de certo modo, que o menino morresse, porque ele atrapalhava o casamento dela. Então, a prece, como nunca se perde. Mesmo que, quando façamos uma prece a alguma pessoa, a algum espírito, ele não possa nos ajudar. Mas, se fizermos com sentimento, ela vai ser refratada, como André chama lá no livro, a prece refratada. Ela bate como se fosse um espelho, volta e vai até onde alguém possa ajudar. Prece é uma energia poderosíssima que nós ainda não temos ideia do quão importante é fazer uma prece, do quão necessário é fazer uma prece. Tanto é necessário que Jesus se recolhia para orar. Jesus, quantas vezes nós vemos lá nos evangelhos, e Jesus saiu para orar. E Jesus se recolheu para orar. E Jesus subiu ao monte para orar. Inúmeras ocasiões, Jesus faz orações. E imagine Jesus fazendo oração, a necessidade dele, imagine a nossa necessidade também estarmos nesse time de fazermos a prece. Ou fazermos prece. Continuamos? Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Lembrando aqui que Kardec coloca esse capítulo das preces, o último capítulo do Evangelho. Porque para fazer prece, e para essa prece ter sentido, eu preciso estar minimamente vinculado a esse Evangelho. Eu preciso minimamente estar ligado às lições que foram expostas nos 27 capítulos anteriores. Eu preciso minimamente ter compreendido a importância das preces. Aí o Kardec fecha o Evangelho com as preces. É como nós fazemos aqui. Abrimos e fechamos com prece. Kardec abre o Evangelho com a introdução, explicando lá, principalmente, a universalidade dos ensinos dos Espíritos e como é que eu vou dizer? O resumo teórico dos ensinos de Platão e de Sócrates, e fecha com as preces espíritas, daqui no capítulo 28. Então, não é por acaso que Kardec colocou no último capítulo os modelos de preces para nos ajudar. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou que lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Como nós falamos anteriormente, né? É fazer um Deus à nossa imagem e semelhança. É inverter o processo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aqueles que creem que Deus prefere uma prece à outra, uma prece de um ao outro, desde que ambas sejam sentidas, é diminuir Deus. É dar a Deus as qualidades não, as não virtudes humanas, as dificuldades que nós temos. Continuemos?
Vamos lá. Condição essencial à prece, segundo São Paulo, capítulo 27, número 16, é que seja inteligível, a fim de que a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aqueles que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam mais das vezes abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Nesse item, o Paulo lembra que as preces precisam ser inteligíveis. E ele diz: se eu faço uma prece e ninguém entende as minhas palavras, eu sou como um bárbaro. Um bárbaro, aquele que não era judeu, não era hebreu, e que não era politeísta, adoradores, e que falava uma língua que não o latim ou o grego. Então, Paulo diz lá, São Paulo diz, as preces precisam ser inteligíveis. Porque se eu falo e ninguém entende, eu sou como bárbaro. Ou se alguém ora e eu não entendo, para mim é como bárbaro. Eu não entendo o sentimento, não entendo as palavras. E não é pela multiplicidade das palavras, mas pelo sentimento que se coloca. Diga, Carmen Vieira. Carmen? Seu microfone está fechado. Isso, Pronto, agora. bora. Então, eu tenho visto, né? A gente de vez em quando fica olhando as coisas aqui pela internet, no Instagram, olhando algumas coisas. Então, eu tenho visto os mantras que são falados em sânscrito, que não são línguas que a gente entende. E que a pessoa que passa, né? A pessoa que estuda essas coisas, que é importante que se repita desta forma, né? Que, a linguagem, porque o pensamento não julga. Você não entende o que você está falando. Mas ali ele explica que isso é uma coisa que vem da Índia, lá de trás, de Buda, e que tem uma energia, essas palavras que não são entendidas em português, né? Na nossa mente não entende, elas faz uma conexão energética. E eu lembrei disso, né? Que se a gente não compreende, né, não tem razão de ser, a gente não está entendendo o que a gente está dizendo. Então, você pode falar alguma coisa sobre isso, por favor? O objetivo é diferente, Carmen. Um mantra normalmente se faz num processo de meditação. E ele se faz para que você foque num determinado ponto. Então, quando você faz um OM, né, é só um OM. É um OM. OM, é só um som. Que não significa absolutamente nada. Mas dentro do processo de meditação, ele serve para que você foque naquele ponto. E a meditação é exatamente isso. É você focar a mente num determinado ponto, numa determinada situação, até do seu próprio corpo. Eu me lembro aqui do Sérgio Brecht, que gosta muito de meditação, dizendo que ele faz, normalmente, focando na respiração. Vendo, com aspas aqui a palavra naturalmente, mas vendo a respiração, vendo o ar entrar e sair pela narina. Então ele foca ali e esquece tudo o que está lá fora. Ele foca naquilo ali. E com isso, é o que a meditação propõe, limpar a mente. Ele acaba limpando a mente naqueles minutos de pensamentos dos mais variados. Porque ele está num pensamento focado. É diferente da prece. A prece, nós temos um objetivo, nós temos um pedido, nós variamos os nossos sentimentos. Na meditação, não. Meditação é só para não distrair a mente. É só para ficar num pensamento. Se você conseguir fazer a meditação sem mantra, sem nenhum problema. O mantra é só um instrumento, é só um meio, como lembrou o Mauro aí no início, quando falou da mediunidade, o mantra é só um meio, não é a finalidade.
A finalidade é você esvaziar a mente dentro do processo meditativo. Não sei se eu pude ajudar de alguma maneira. Ajudou sim. Tá bom, obrigada. Ok. Robson, Boa noite, boa noite. boa noite. Esse trecho me lembrou uma vez, quando eu era pequeno, e o meu um tio meu quis orar comigo, né? Aí ele, orando, eu não sabia muito bem, e ele começou a orar, falar muitas coisas, e de repente ele começou a falar de uma forma que eu não estava entendendo, né? E depois ele falou que, depois de um tempo, ele falou que estava falando em línguas. E agora tem umas religiões aí que eu realmente não sei dizer quais são, que tem essa prática de falar, de orar em línguas. Seria esse trecho que a gente acabou de ler se refere a isso? Eu creio mais, Robson, que se refere muito mais ao Pentecostes. A Pentecostes está lá no Atos dos Apóstolos, é aquele momento em que os discípulos, os apóstolos, oram no seu idioma, lá no aramaico, no hebraico, e todos que estavam ali, naquele momento, de vários países próximos ali, entenderam a prece no seu próprio idioma. Então, os filipenses entenderam lá no idioma que eles falavam. Eu não sei qual era o idioma dos filipenses, mas eu fiz, sei lá, um Filipe qualquer. Não tem ideia. Mas os árabes, todos os países entenderam segundo o seu próprio idioma. Ali houve uma tradução, uma translação do idioma hebraico para os diversos idiomas das pessoas que estavam. Cada um ouviu no seu próprio idioma. Então, eu creio que o Paulo estava falando sobre isso. Especialmente quando Paulo escreve lá aos Coríntios, quando ele fala da prece, ele fala disso também. Se há, ele fala da necessidade dos tradutores. Se há alguém que fala em língua, diz ele, há necessidade de alguém que traduza. Porque senão, de novo, eu sou como bárbaro. Ou vai me soar como um bárbaro, que eu não entendo nada do que ele fala. E se o sentimento não está associado às palavras, essa palavra, dentro da prece, não faz muito sentido. E eu não posso colocar um sentimento a uma palavra que eu não conheço. Eu falo, dou um on lá qualquer. O que significa on? Eu não sei. Então, eu não vou associar um sentimento bom ou ruim a isso, porque não faz sentido para mim. Essa é a ideia de Paulo. Então, eu me ligo muito mais no Pentecostes do que nessa ideia. Até porque todas as demais ideias, aí falar em línguas, então, desse ato das línguas de fogo lá do Pentecostes, do ato do Pentecostes. Não sei se ajudou, se não ajudou, fica à vontade para a réplica, para a atlética, fica à vontade. Eu queria também aproveitar essa fala do Robson, dizendo que a orientação que nós estamos vivendo aqui no Evangelho, e que faz todo sentido, é que as mensagens precisam ser compreendidas, né? Quando você intencionalmente eh, traz palavras, né, que ninguém entende, a mensagem não está sendo entendida. Então, é muito mais uma situação de espetáculo, né, do que efetivamente um poder dado a uma palavra XYZ. Entendeu? Às vezes são palavras montadas, que não têm significado nenhum, mas que as pessoas soltam porque a grande maioria não sabe, é ignorante, né? E acha aquilo, nossa, olha, o pastor falando línguas, não sei o quê, que não tem sentido nenhum. Estou falando isso por quê? Porque existem, né? Já vi alguns vídeos de pastores que confessam isso, entendeu? Então, lá no meio da pregação, solta lá um salamaleco lá da vida, né? Como se aquilo tivesse um poder mágico, e na verdade não tem nada. É só em função daquele coletivo de pessoas que estão
coitadas, né? Sendo conduzidas pessoas mal intencionadas e usam da credulidade das pessoas, da ignorância, para poder fantasiar, né? Aí é interessante essa fala do Mauro, que eu tenho uma amiga evangélica que ela, na igreja dela, fala em línguas. E ela é meio que exaltada, meio que idolatrada, porque ela tem essa possibilidade de falar em línguas. Mas ninguém entende absolutamente nada. Eu já ouvi ela falando e não entendo uma palavra sequer. É claro que eu vi com os olhos e com o ouvido de segundo a doutrina espírita. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou analisar isso? É só uma sem crítica, tá? Não é no sentido de crítica. É minha amiga, eu gosto dela, eu respeito, mas é só uma exibição. Eu falo em línguas. Qualquer um que fala um idioma pode fazer uma prece no outro idioma. Mas se eu fizer uma prece em alemão aqui, acho que poucas pessoas vão entender. Ou mesmo em Esperanto, né? Poucas pessoas vão entender. E essa não é a ideia. A ideia é entender a mensagem. Eu preciso compreender a mensagem. Não só a letra, mas a ideia que a mensagem está encerrando. Perfeito? Diga aí, Carlão. Eu ia estar nesse mesma pergunta do Robson das missas em latim. Hum, Também as pessoas que frequentavam ali não entendem, nem todas entendiam latim, né? Então a aliás, mensagem não era transmitida, né? aliás, praticamente ninguém entendia, a não ser o padre. E aí vira uma fé cega. Eu vou acreditar que isso é bom porque o padre está falando. E segundo, eu não fui católico, então nunca participei dessa cerimônia. Mas segundo alguns amigos, o padre dizia esse texto de virado de costas para, para as pessoas. Então era uma maneira bastante estranha de ajudar pessoas. Eu falo alguma coisa que elas não entendem, e viro as costas e falo algumas coisas que elas não entendem. E digo para elas acreditar em mim. Isso faz, como diz Kardec, não faz religiosos, não faz espiritualistas, pessoas espiritualizadas, mas faz fanáticos. Eu vou acreditar em alguém que me disse que alguma coisa é boa, mesmo que eu não tenha compreendido aquela situação. Por isso, os espíritos têm esse cuidado de se apresentar nos diversos países, nos seus próprios idiomas. E por isso, Kardec era um poliglota. E pegava o texto em alemão, a prece em alemão, o texto em alemão, a mensagem em português, em inglês, em francês, em italiano, e traduzia para o francês, para que todos pudessem entender quando ele colocou no Livro dos Espíritos, ou quando ele colocou, especialmente as preces aqui, no capítulo 28 do Evangelho. Carmen Vieira, você tinha levantado a mão e baixou de novo. Cadê você? Acho que ela caiu. Oi, não, isso, eu Ah, ia não. falar, estou aqui. Mas você foi falando, eu fui compreendendo melhor. Porque eu ia perguntar assim, mesmo falando em latim, ou lá quando teve a Pentecoste, aquela forma, ali não pode sair um sentimento ou uma vibração que possa causar em quem ouve um sentimento bom? É Pode, uma pode. É perfeitamente sim. possível. Mas não é comum. Pode acontecer para alguns, Hum. mas para a grande maioria não vai acontecer. Sim, mas mesmo assim, isso só não basta, né? Porque você vai sentir uma conexão com aquilo, mas você vai sair vazio ainda, ou o Sim, sentimento vai você ficar vai vazio. Sim, Hum. pode dizer. Você vai continuar sem o esclarecimento, né? Sem a compreensão, mesmo tendo um bom sentimento, né? Uhum, perfeito. Tá. No Pentecoste é diferente. Pentecoste foi um ato evangélico, né, pelos próprios apóstolos, né, comandado por Jesus. Tanto é que o Evangelho diz lá:
descia sobre os apóstolos como se fossem línguas de fogo. Então, além da tradução das palavras, tinha o efeito físico, visual, que impressionava as pessoas. E o tempo de Jesus precisava impressionar as pessoas para elas acreditarem. Daí ele falar no fogo do inferno, no fogo eterno, para Sim, tá bom. despertar as pessoas. Obrigado, tá? Tudo bem. Continuemos? A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, Tá sem, aí. Acho que responde tudo, né? A qualidade principal da prece é ser clara, simples e conciso, sem fraseologia inútil. Então, é por isso que a prece do Benedito, é bem folclórica, né? Mas Pai, o Benedito está aqui. Era a prece que ele sabia fazer. E era a prece que Jesus ouvia. E Jesus vai ouvir o nosso sentimento. E tem uma frase do Leon Denis, está no livro, se não me engano, Problema do Ser, do Destino e da Dor, se não me engano, tá? Não tenho certeza. Ele diz que o trabalho do bem é a melhor prece que podemos fazer. Então, a prece é importante? Com toda certeza. Mas o trabalho no bem é uma grande prece. Precisamos não esquecer disso. Desculpe te interromper, Carlos. eu vou ler aqui de volta. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fazer elogio inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulos. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sobre essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. E aí me lembrou aqui o fato que você narrou. Você vendo o padre fazendo a prece. Foi você que narrou. E limpando as unhas. Alguém contou isso aqui nesse grupo. Pensei que fosse você. Não, acho que foi o Pedro César. Acho que foi o Pedrão, esse que eu falei. Foi o Pedrão. Foi o Pedrão, sim. Né? Então, o padre fazendo a prece e limpando as unhas. Que sentimento está associado a alguém limpar a unha? Está aqui olhando a unha e repetindo palavras. É isso que os amigos espirituais nos conclamam a não fazer. Por isso o sentimento, por isso o trabalho do bem é a prece. Me lembra aqui uma frase do apóstolo Tiago, em termos não de prece, mas de fé. Quando ele fala lá da fé, ele fala: mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, a obra ainda é mais importante do que qualquer palavra, qualquer outro gesto. É o servir, é o ajudar, é o amar. Isso que é mais importante que tudo. Fala, Carlos. Não sei se foi aqui outra conversa que alguém tinha visto o filme, está na plataforma da Brasil Paralelo, se não me engano, que é o Oficina do Diabo. Eu assisti. E tem na verdade, ele faz o contrário, né? Ele vai falando as coisas que nós não fazemos. Por isso, virou oficina para eles, né? Esse é o Ah, contexto do filme. Então, ele vai contando tudo ali. Dos momentos é esse aqui. Eles estão na igreja e ele fala do. O pessoal vem para cá todo domingo, recebe um folheto que não sabe o que está escrito, não lê, acompanha e vai embora. Quer dizer, que é isso daqui. Veio esse lábio mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica ali apenas ato maquinal. Ele faz várias críticas durante o filme, uma dessas é sobre isso aqui, sobre uma missa, né? Que eles estão lá presentes, observando os fiéis.
A gente tem que entender que o sentimento, como ele diz no início aqui, né? Para o espírito, o pensamento é tudo. A palavra não tem muito pouco valor, ou nenhum valor, se ela não estiver associada ao sentimento. A Angé- Continuemos? a Angélica fez uma pergunta aí no chat. Cadê a Angélica? Vou ler aqui, ó. Em Pentecostes não foi um momento de demonstrar a mediunidade dos apóstolos? Sim, também isso. Mediunidade de xenoglosia, onde o médium é capaz de falar em línguas. Mas, se as pessoas não entendessem, não faria nenhum sentido, mesmo que demonstrasse mediunidade. Mas se eu não entender, se as pessoas que estavam ali não entendessem, não faria sentido. Então, eu também entendo, Angélica, que seja, sim, uma demonstração da mediunidade daqueles apóstolos. Mas, ainda assim, todos entenderam no seu próprio idioma. Então, todos entenderam o que estava sendo dito e puderam associar os seus sentimentos a cada palavra, como Kardec vai colocar a partir de agora nesse. No item 1, né, quando ele começa a descrever a oração dominical. Se você quiser falar, Angélica, fique à vontade. Não, então Vamos em frente. vamos em frente. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Primeiro, preces gerais. Segunda, prece por aquele mesmo que ora. Terceiro, preces pelos vivos. Quarta, preces pelos mortos. Quinta, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Termina? Não, é só que Kardec coloca isso aqui, de novo, só para nos facilitar. Eu quero fazer uma prece por um obsidiado. Eu não preciso seguir aquelas palavras que estão lá. Mas aquele modelo aquele é um modelo que pode me ajudar e que me ajuda efetivamente quando eu não tenho facilidade de expressar sentimentos. E já ouvimos aqui muitas pessoas dizendo aqui, né? Até a Sandrinha falando aqui, né? A prece para mim é muito difícil. Depois ela melhorou, fez uma prece bonita, né? Ela nem sabia que sabia, né? Ela nem sabia que tinha capacidade, mas fez. E Kardec coloca isso dá para nos facilitar. Leia aquele texto e aí, a partir do texto, use as suas palavras, não precisa usar as palavras, no orbe de expiação e provas. Em vez de orbe ou orbe, outro planeta. Use um idioma, uma palavra que nós conhecemos, fica mais fácil, fica mais tranquilo de entender e de todos entenderem. Por isso, ele coloca aqui preces gerais, por aqueles mesmo que oram, pelos vivos, pelos mortos, e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Os nossos irmãos de outras crenças, especialmente evangélicos e católicos eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Mas os evangélicos não oram pelos mortos. Porque os mortos estão no céu ou estão no inferno. E desses lugares, se for para o céu, ótimo, ele nunca mais vai sair de lá. Se for para o inferno também, nunca mais vai sair de lá. Então não adianta fazer prece. Então eles não oram. E os irmãos desencarnados sempre lembram da importância da prece para eles. A prece é um refrigério. A prece é um alívio. Então, se nós temos parentes ou amigos desencarnados, evangélicos ou católicos, nós devemos orar por eles. Na semana passada, até coloquei aqui o exemplo que aconteceu na semana passada, na reunião mediúnica, do espírito que chega lá agradecendo porque alguém fez uma prece por ele e o tirou de uma situação de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muita dor. Então, uma prece é capaz de operar, com aspas, operar milagres. Continuemos? Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensivo o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar,
de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. A minha edição não tem esse texto, já entra direto do prefácio. Então vamos lá. Preces gerais. Oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com É, efeito, opa, é ensinamento de Jesus, né? Tinha que ser conciso, tinha que ser objetivo, tinha que ser simples. E aqui me lembrei uma fala do Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o ápice da sofisticação. Então, quanto mais simples, mais importante, mais interessante, mais sofisticado, segundo Leonardo da Vinci, e segundo aqui os espíritos. A prece precisa ser concisa, objetiva, clara, sem palavras desnecessárias. Vamos lá. com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Alguém levantou a mão aí? Alguém falou alguma coisa? Não? Ok, então se alguém está tudo bem, então vamos seguir em frente, Carlos. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizer-na, geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Isso é uma prática da Igreja Católica, né? Inclusive nas confissões. Você reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria e está perdoado dos pecados. O Kardec está nos lembrando aqui. E não é pela repetição das palavras, ou não é pelo número de palavras, que a prece vai ser escutada. A prece vai ser ouvida, a prece vai ser atendida. Ela vai ser atendida, ser ouvida pelo sentimento que carrega, e não pelo número de palavras. Não é pela multiplicidade das palavras que as preces são entendidas. Jesus dá até um exemplo no Evangelho, quando ele coloca lá o fariseu e o outro lá, eu não sei se samaritano, mas o fariseu e o outro orando. Um batia no peito e dizia, eu sou aqui, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo. E o outro baixava os olhos, ficava com vergonha. E Jesus disse, esse foi justificado para casa, porque ele não falou nada, mas sentiu. É a moedinha lá da viúva, do óbolo da viúva, que vale mais do que um saco de dinheiro. Então, um sentimento vale mais do que a multiplicidade de palavras. E aí começa. Pode Vamos lá? lá. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma das suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência dele, um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as aplicações, conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha. Poderá aquele que ore dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu creio que todos aí já tiveram a oportunidade de ler
esse texto de Kardec, essas adições que ele coloca aqui de Kardec. E é muito interessante. Eu confesso que a primeira vez que eu li, eu nunca imaginava que uma prece com poucas palavras, pudesse significar tanta coisa. E aí admirei mais Kardec ainda, porque realmente é de uma criatividade, de uma inteligência enorme. A fala de Kardec, as adições de Kardec às palavras do Pai Nosso. Prece. 1. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque Isso tudo significa cremos em Ti, Senhor, né? Só para a gente entender. cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. O nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Num versículo, ele escreveu quase meia página para explicar o primeiro versículo do Pai Nosso. É claro que pouquíssimas pessoas conseguem memorizar isso e fazer essa oração estendida. Mas uma vez lida, uma vez entendida esse processo, fica mais fácil a gente estender, ou pelo menos em pensamento, estender esse sentimento, ou essa compreensão das palavras e associar a elas o nosso sentimento. E continua ele no item 2, no segundo versículo. Tá mudo, Carlos. Tá mudo. 2. Venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias desse mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração deixa ela de ocasionar fatais consequências. Deste, deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além deste instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. O bruto só tem instinto. E o bruto aqui é o animal. É um animal irracional. Só tem instinto. Mas nós, homens, além do instinto, nos deu inteligência, nos deu razão, nos deu livre arbítrio, até para não fazer o bem. Ele podia perfeitamente nos obrigar a fazer o bem, mas isso não traria mérito para nenhum de nós. Então, o que ele nos dá a liberdade de não seguir as leis de Deus. É claro que isso gera consequências e teremos que responder por isso. Mas nós temos a liberdade e como estamos fazendo uso dela até hoje. Mesmo depois de 2.000 anos de evangelho, quase 5.000 anos de Bíblia, mais 2.000 anos de evangelho, nós ainda não o entendemos, ainda não o praticamos em função da nossa liberdade. E, por consequência, temos que responder por isso que deixamos de fazer, ou porque estamos fazendo, ou pelo que deixamos de fazer. Ninguém, Continuamos? ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência
quiseste que ela se gravasse na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. E aí a gente volta lá no estudo que nós fizemos do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Questão 621 lá do Livro dos Espíritos. Os próprios Espíritos respondem na consciência. E Kardec está ratificando, não for aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho, um aprofundamento do Livro dos Espíritos. Kardec está ratificando aqui o que os Espíritos falaram lá atrás. Que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, ninguém pode protestar a ignorância de tuas leis, pois, com paternal providência, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se violam, é porque queremos violar, queremos desprezar a lei. Mas todos temos a lei de Deus inscrita em nós. Mesmo aquela pessoa mais perversa, digamos assim, mais ignorante, ainda assim, ela tem a lei de Deus inscrita nela. As leis de Deus inscritas. Mas, como Kardec diz, ele também nos deu liberdade para não agir, para não seguir essas leis, se não quisermos. Continuemos. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. E o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. É o que Digna, nós estudamos no Livro dos Espíritos. Todos seremos espíritos puros. Um dia. Ainda hoje, quando eu cheguei lá no nosso grupo de estudo, uma das participantes me perguntou: qual é a notícia boa de hoje para mim? Eu disse: seremos espíritos puros um dia. Ah, mas isso não é bom, tio, não é bom, isso é ótimo. Né? É a melhor notícia que nós podemos ter. Então, é o que Kardec está dizendo aqui. Dia virá que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Então, elas não ficarão só em germen, como na maioria das vezes acontece conosco hoje. Temos as leis de Deus em nós? Temos. Mas não as desenvolvemos. Elas continuam lá em germen, continuam como sementes. Precisamos plantar, regar, adubar, para que ela possa florir e frutificar. digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduz ao caminho da verdade. Uhum. Continua. 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 3. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ela nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. És a fonte de toda sabedoria. Isso nos remete ao Livro dos Espíritos de novo. Questão número 1. Inteligência suprema do universo. A gente vai vendo a importância das palavras, o significado das palavras da oração dominical. Mauro, chegamos aqui aos 58, vamos parar por esse versículo. Continuaremos a partir do versículo 3 na próxima semana. Na verdade é o 4, né? 4, isso, 4. 4. Passou tão rápido. A gente retoma do início, né? Faz uma Passa leitura rápido. e depois avança. A gente faz uma leitura direto e comenta a partir do 4. Isso. Próxima semana vai ser dia 18. Maravilha.
Gente, obrigado, Carlão, obrigado, Valdeni, a todos que colaboraram aí com os comentários. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento da noite de hoje. Vamos pedir ao nosso irmão Roberto. Roberto, faz a nossa prece, por favor. Abre o áudio. Ele está sendo modesto, a prece dele é boa. Eu não sei fazer também, não. Não tem problema não, a gente está aprendendo junto. Então vamos lá. Vamos aprender todos juntos, Roberto. Tá bom. Que Deus nos ajude. Vamos lá. Agradecemos a Deus em nome do Cristo. Só um minuto, pelo Roberto. aprendizado Só um no dia de minuto. hoje. Só um minuto. Roberto, só um minuto. Oi? Sandra, fecha o teu áudio, está dando eco aqui na sala, que vocês estão muito perto. Tem que fechar o áudio. Está fechado. Ah, não. Então tem que abaixar o volume. Abaixar o teu volume. Alô? Aí, Baixei. obrigado. Melhorou, obrigado. Agora sim. Agradeço a Deus, agradecemos a Deus em nome do Cristo, pela oportunidade de hoje estarmos juntos, estudando e aprendendo sobre o Evangelho. E agradecer os espíritos amigos que estão conosco também, aqui nos amparando, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento dos estudos. Enfim, mais uma vez agradeço a todos e a todos do grupo pela participação também. Amém. Assim seja. Obrigado, Roberto. Amém. Assim seja. Assim seja. Boa noite para todos aí. Boa noite, Boa noite, gente. Um beijo.